Vocês estão me vendo e ouvindo? Eu consegui aqui. É que o Luiz Vicente, que é o nosso colega, não está conseguindo. Você quer que eu mande um link para ele de novo? Agora eu como... Eu passei o... Luiz Vicente conseguiu. Eu passei... Conseguiu? Aham. Opa! Ai, que bom. E aí? Caramba, eu vi que tá até de capinha para poder entrar no vídeo para não pegar o coronavírus da gente. É que eu estava atendendo um paciente agora com uma gastroenterite aí falei, bom, deixa eu botar a fantasia, a minha máscara, porque senão vai dar uma merda aí, que eu tenho mais paciente para atender hoje à tarde. Ixi. Apesar de que eu estou confiante que o coronavírus eu não vou pegar de novo, não. Você já pegou uma vez? Já peguei em março, PCR positivo, IgG positivo. Ixi. E estou feliz achando que não vou pegar de novo nem a pau. Já andei lendo bastante coisa sobre rearranjos e etc., que não parece ser muito terrível. Então, acho que nessa temporada, coronavírus de novo, não. Só daqui a alguns anos. É legal você dizer isso, porque acho que no intervalo de uma semana saiu um artigo falando, mostrando das pessoas que eram infectadas que o título de anticorpo de proteção caía muito rápido. Em um outro artigo dizendo que os pacientes que tiveram Covid mantinham a taxa de anticorpo neutralizante por muito tempo. Então, assim, dois artigos com conclusões completamente opostas um do outro, publicados no intervalo de uma semana. Sim. E eu sempre acredito que a gente tem muito mais coisa além de anticorpo na nossa imunologia que a gente não consegue medir. Isso é fato. E é um fato, né? Você sabe que eu vi um artigo muito interessante de uma revisão dos pacientes com o SARS original de 2003. Sim. Em que eles pegaram o soro dos camaradas agora 17 anos depois e fizeram um ensaio de neutralização em placa e tem neutralização do SARS original. Quer dizer, 17 anos depois o seu soro continua inibindo esse vírus. Claro, em placa. Interessante. Mas eu sou muito crente nisso aí, tanto que semana que vem eu estou indo para Manaus e semana que vem, na segunda-feira, vou pescar na Amazônia. Então, esse coronavírus de lá me pega. Eu vou passar 5 dias, vou de hidroavião para uma pousada e vou ficar lá no meio da Amazônia pescando 5 dias. Melhor isso do que caçar javali, né, cara? Que o milho tá alto, não tá lá para pegar o javali agora. Lá no Rio da Amazônia, o Covid é só mais um, eu acho. Lá tem outras coisas para se preocupar. Sim. Malária, leishmaniose, enfim. Bom, a gente estava falando da vacina, né? A Paula perguntou das vacinas. Eu estava falando especificamente dessa que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, porque eu acho que essa é a que está mais avançada e talvez a mais interessante, porque eles já fizeram um acordo para fazer a parte do clinical trial aí no Brasil, né? Então, só um pouco de explicação de background, né, sobre essa vacina. É uma plataforma nova. Eu não sei, a Milena está entrando também. Deixa eu ver aqui, acho que eu não preciso autorizar ela, não. Viu, eu estou gravando, eu vou ver como funciona, mas depois eu deixo disponível para vocês, se tiver mais alguém que assistir não pôde entrar, aí vocês podem compartilhar. Milena, você está escutando a gente? Para mim ela não está aparecendo, não. Ela aparece aqui, mas ela não está... Eu não sei Talvez se... ela esteja dirigindo. Pode ser. Pode ser isso. Mas ela está com o microfone fechado e câmera fechada. É isso que eu vi. Não, ela tá andando. Eu acabei de agora, ela ativou a câmera. Você escuta a gente, Milena?
Ó, ela está com o áudio fechado. Bom, eu estava falando então dessa vacina nova de Oxford. É uma plataforma nova. Como é que funciona essa vacina? Eles usam um adenovírus de chimpanzé, daí o CH, que é o nome da vacina é Chadox, né? Então é CH de chimpanzee, o AD é de adenovírus, e o OX é de Oxford. Então o que eles fazem? Eles pegaram um adenovírus de chimpanzé, eles modificaram esse vírus para que ele não consiga se replicar. E aí, no caso específico do coronavírus, eles pegaram a parte da proteína do spike e montaram nesse genoma modificado do adenovírus do chimpanzé. Então, a ideia é que quando você dá essa vacina para uma pessoa, esse adenovírus do chimpanzé infecta as células nossas e passa a produzir essa spike protein, né? essa parte do peptídeo do spike protein, que é a parte antigênica. Aí você desenvolve uma resposta imunológica contra essa spike protein. Algumas coisas interessantes são as modificações que eles fizeram nesse adenovírus de chimpanzé. Então, ele não é um vírus que vai se multiplicar no corpo. A dose que você dá é a quantidade final de vírus que você vai ter. Ele não tem capacidade de replicação. O motivo por que eles escolheram esse adenovírus de chimpanzé e não de um adenovírus humano, por exemplo, que é o que causa esses sintomas de resfriado comum. Acontece a pessoa já teve uma infecção por adenovírus, que é extremamente provável que grande parte da população já tenha tido contato com adenovírus. Você pode montar uma resposta imune muito rápida e aí esse vírus não entraria numa célula e não produziria a spike protein ou o antígeno qualquer. Então, é por isso que eles usaram um adenovírus de um outro organismo, no caso do chimpanzé, porque então nenhum humano nunca foi exposto, hipoteticamente, a esse vírus. Então, todo humano é capaz de montar uma resposta imunológica não montar uma resposta imunológica que permite que o vírus infecte nossas células e aí ele vai produzir esse antígeno específico da COVID. Outra coisa é que assim, essa plataforma baseada esse adenovírus de chimpanzé, que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, eles já trabalham com isso já há muitos anos. Acho que já tem uns 10 anos que eles começaram a desenvolver essa plataforma. E isso implica que eles já têm muitos dados de safety, inclusive de eficácia para outras doenças. Eles fizeram essa mesma plataforma para o vírus da Zika. Para chikungunya, eu acho que eles têm mais avançado. Eles têm essa plataforma desenvolvendo a vacina para HIV, tuberculose. Então, assim, a justificativa do grupo para ter feito um desenvolvimento tão rápido no caso da COVID, eles dizem que como eles já tinham muita experiência com a plataforma, já sabiam todos os tipos de experimentos pré-clínicos que eles tinham que desenvolver, eles conseguiram fazer as coisas muito rápido em paralelo. Então, por exemplo, eles já começaram a produzir essa vacina em escala industrial enquanto eles estavam na fase 1 de teste de safety, para ver a segurança dessa vacina, especificamente com esse antígeno do spike protein do SARS-CoV-2. E eles já estavam produzindo vacina, porque a ideia deles é ter 2 bilhões de doses de vacina quando eles tiverem o approval da fase 3. Então, eles têm que começar a produzir isso antes. Porque eles falaram, Na realidade, eles arriscaram. Totalmente, totalmente. E, aliás, esse foi um dos outros challenges, que um dos outros desafios que eles tiveram, porque eles falaram, a gente tem como fazer todo esse processo, mas a gente precisa de financiamento. E aí eles conseguiram um financiamento grande de governos, governo americano, fundações, Bill e Melinda Gates Foundation, a própria AstraZeneca. E assim, é exatamente o que você falou, eles estão arriscando, é uma aposta, mas eles falaram que eles não queriam chegar numa situação de comprovar que a vacina era eficaz e não ter como produzir a vacina numa escala necessária para ter um efeito protetor na população.
Então, não é só essa vacina de Oxford que eles estão fazendo isso. A Moderna, que tem uma outra vacina de RNA, que a gente pode falar um pouco também, também já está produzindo doses como se já fosse comercializar para o fim desse ano. Então, todos eles estão fazendo isso. É uma estratégia arriscada, mas se funciona e tem tudo para funcionar, eles pelo menos já estão numa situação que as doses já estão prontas para serem distribuídas. Uma outra coisa interessante dessa vacina, do desenvolvimento dessa vacina de Oxford, é que normalmente quando você faz fase 1, você faz num grupo pequeno de pessoas saudáveis só para testar se vai ter algum efeito colateral na vacina. No caso dessa, eles conseguiram aprovação para fazer a fase 1 do teste em 1.112 pacientes, que é um número grande. E, de novo, eles conseguiram isso porque eles já tinham dados de fase 1 usando essa mesma tecnologia para outras doenças. Então, o FDA, a agência regulatória, falou, não, tudo bem, a chance de ter algum problema aqui é mínima. Eles permitiram um estudo com 1.112 pacientes em fase 1. Então, metade desses pacientes recebeu a vacina contra a Covid e a outra metade recebeu uma vacina contra a meningite, que é o grupo controle deles. Eles estão na expectativa de publicar o artigo dessa fase 1 agora nas próximas semanas. Eu acho que em um mês esses resultados já vão ser publicados. E assim, eles, ao mesmo tempo que estão fazendo fase 1, que é especificamente para testar a segurança da vacina, eles já coletam a amostra de todos as pessoas, né, dos voluntários do teste clínico, para medir níveis de anticorpo produzido. Então, por enquanto, assim, é duplo cego, né? Então, eles não sabem se a pessoa recebeu a vacina da meningite ou a da Covid, mas eles coletam de todo mundo e testam produção de anticorpo. Eles estão fazendo teste de PCR para Covid, porque nessa primeira publicação eles só vão publicar os resultados de safety, então só os resultados de segurança da vacina, mas eles já estão coletando dados de eficácia, mesmo no cohort de pacientes do teste de fase 1. E aí, no Hospital São Paulo que eles estão fazendo esse teste também, na Unifesp. Então, esse de São Paulo já é a fase 2/3, 2/3. A fase 1 eles fizeram, se eu não me engano, lá na Inglaterra. Só na Inglaterra. E aí, mas eles estão fazendo com vacina de meningo com essa aqui também. Isso já é a fase 2/3. Então, eles avançaram da fase 1 para a fase 2/3 em um mês. Em um mês, eles já tinham resultados de segurança da vacina, nesse grupo relativamente grande para uma fase 1 de pacientes, e já conseguiram aprovação para começar a fase 2/3. Então, eles já estavam recrutando fase 2/3 e é essa que vai para o Brasil agora. Então, assim, na fase 1, eles só pegaram adultos entre 18 e 55 anos. Aí, na fase 2, eles já recrutaram crianças de 5 a 12 anos e pessoas mais velhas, de 56 a 69 e mais de 70 anos. E um outro detalhe importante aqui é que normalmente a resposta imunológica para uma vacina em criança é muito mais eficiente do que em pessoas mais velhas. Então, com o passar do tempo, o nosso corpo ele passa a ser menos eficiente para montar uma resposta imunológica para uma vacina. Isso é uma hipótese geral. Então, eles falam que nesse teste de fase 2, que eles ampliaram o grupo de pacientes, eles vão poder ver se é uma pessoa mais velha, aí eles têm que ver exatamente qual seria o critério de idade, mas talvez elas tenham que tomar, em vez de uma única dose, múltiplas doses, exatamente, o reforço, ou a dose tem que ser aumentada baseada na quantidade de partículas virais, né, que a pessoa toma. Então, vamos dizer, para um grupo mais jovem, tem um número X de partículas virais. Para um grupo mais velho, eles têm que aumentar a dose para ter uma resposta imunológica comparável, né? Então, essa que está indo para o Brasil já é a fase 2/3, que eles estão fazendo a parte de recrutamento agora.
E aí, o que acontece? Enquanto esses testes estão acontecendo, essa para a fase 2, 3, eles estão pretendendo recrutar 10 mil, acho que 10 mil era para a fase 2, 10 mil pessoas. E metade, de novo, recebe a vacina da meningite, a outra metade recebe a vacina do Covid. E enquanto o teste está acontecendo, eu não sei com que frequência, mas eles vão fazendo testes de PCR nas pessoas que estão, nos voluntários que estão participando do teste, e quando eles atingirem um certo número de casos positivos de PCR, aí eles vão quebrar o código e vão fazer as análises estatísticas para saber, vamos dizer, se dos 10 mil pacientes eles encontraram lá 100 casos de PCR positivo, eles quebram o código e aí vê se de 100 casos era 50 no grupo de meningite, 50 no grupo de Covid, então provavelmente não funcionou a vacina. Agora, se for 90 no grupo de meningite e 10 no grupo de Covid, aí quer dizer que a vacina funcionou. Então, lógico que eles aplicam toda uma análise estatística para confirmar essa eficácia. Então, assim, eles falaram que não tem como prever quando eles vão ter o resultado de eficácia nessa fase 2, 3, porque isso depende do número de casos. Então, assim, em lugares que você tem a Covid controlada, é ótimo do ponto de vista da saúde pública, mas é ruim para o processo de validação da vacina. E aí, por isso que eles procuraram lugares onde você ainda tem um número elevado e está crescendo o número de casos, porque se aumenta a chance das pessoas que foram vacinadas serem expostas ao vírus. Especificamente no Brasil, eles vão recrutar muitas pessoas que trabalham em sistemas de saúde e hospitais, exatamente, porque é o grupo que está em maior probabilidade de ser exposto ao vírus. Então, a ideia disso é justamente tentar conseguir esse número de PCRs positivos o mais rápido possível, porque daí eles conseguem esse resultado de eficácia num tempo curto. Agora, uma pergunta que eu tenho, que eu não encontrei resposta, tudo bem, se você consegue uma resposta positiva, vamos dizer, você tem um grupo lá que foi tratado com a vacina de Covid que está mais protegido do que o grupo que tomou a vacina de meningite. Agora, por quanto tempo essa proteção vai durar? Essa resposta eles não têm. Não tem como você saber isso, a não ser esperando daqui a um ano e vendo se esse mesmo grupo que tomou a vacina de Covid ainda está protegido ou não. E eles têm o tempo de quanto tempo demora para você começar a tua resposta, para você realmente ter uma proteção? Ou você tomou a vacina, na realidade você acha que que você a vacina não teve uma boa resposta, mas que você pegou, não deu tempo ainda. Eles têm essa informação que você tem como medir o título de anticorpos que você está produzindo em relação ao tempo que você tomou a vacina. Então, isso é bem conhecido. Eu não sei te precisar qual é o tempo exato, mas vamos dizer, se eles dão a vacina no dia 0, eles podem coletar sangue nos dias subsequentes e aí eles veem a curva de crescimento de IgM primeiro e depois de IgG. Então, isso aí é bem estabelecido. Eles têm como saber certinho quando é que você começa a produção de anticorpos, né? 2 semanas, em geral, que Pro a gente IgM, fala para as outras vacinas. 2 a 4 semanas para você estar protegido. Exato. Para a IgM é mais ou menos isso. Ela começa em 2 semanas e IgG a partir de 4 a 6 semanas, que vem um pouco depois. Eu já vi relatos mostrando que a resposta de quando a pessoa é infectada pelo SARS-CoV-2, ela tem um padrão diferente. Ela cresce IgM e IgG mais ou menos junto, que é uma anomalia, né, comparado com infecções virais em geral. Foi, acho que numa palestra do Godino, que é um imunologista, que é professor da USP, é médico imunologista. Enfim, eu acho que essa vacina da Oxford tem um potencial grande de funcionar de fato, baseados em resultados que eles já tiveram antes, e eles têm eles fizeram testes em animais, fizeram infecção em macaco rhesus antes,
e tem, de fato, uma proteção muito boa. Eles fizeram um experimento, esse foi o pré-clínico, né, em macaco rhesus. Eles fizeram infecção com uma carga viral gigantesca nasal, fizeram traqueal, como fala? Traqueal, que eles já injetam vírus direto na traqueia, já indo para o pulmão, e com uma dose única da vacina, os macacos não tinham nenhuma replicação viral a partir do dia 3 no pulmão, mas ainda tinha replicação viral no nariz, no grupo na parte nasal do grupo que tomou infecção via infecção nasal, né? Como fala? Acho que é intranasal mesmo, né? Que fala. De via aérea superiores. Exato. Mas eles não tiveram, bloqueou completamente a replicação viral nos pulmões. Então, esse foi o dado pré-clínico dessa vacina de Oxford. Então, assim, ela tem tudo para funcionar em humano também. Agora, a pergunta que eu fiz, que eu não sei a resposta ainda, eu acho que é pertinente. A gente não sabe por quanto tempo a vacina vai ter proteção, né? Eles comparam muito o tipo de resposta imune e eles deram exemplo de outras vacinas que eles fizeram não eles, mas que foram testadas com vírus atenuado, e a resposta imunológica que a pessoa produzia contra a vacina, ela era mais exacerbada para uma resposta imunológica baseada em linfócito T helper 1, aliás, em T helper 2 do que T helper 1. E aí o que acontece? Quando você tem essa resposta mais forte de T helper 2, no caso de uma vacina, o que eles viram é que essas pessoas, na verdade foi feito em animal, os animais que foram infectados com o vírus, eles tinham uma patologia muito mais exacerbada. Por que acontecia? Essa resposta mais forte de linfócito T helper 2, ela contribuía para a invasão viral nas células. Então, a pessoa tinha uma patologia pior. Então, esse era uma das preocupações deles. E com essa plataforma da vacina do adenovírus de chimpanzé, isso não acontece. Ela é mais uma resposta de linfócito T helper 1, que é o que estimula a produção de interferon, que normalmente é uma resposta imunológica mais tradicional para infecções virais e de bactérias intracelulares, né? A T helper 2 é mais para parasitas extracelulares, eumintos, alguns protozoários. Então, assim, essa é uma das formas que eles tiveram que tomar esse cuidado, né, e verificar que as pessoas que tomam essa vacina, elas de fato elas desenvolvem uma resposta imunológica mais exacerbada em linfócito T helper 1, que é o que de fato se espera para uma vacina eficaz. Tem mais alguma coisa sobre essa vacina de Oxford que vocês querem abordar? Assim, eu sou um eterno otimista. Eu espero que ela funcione e a vacina, eu ia falar da Pfizer também, né? Saiu, acho que uma notícia essa semana dizendo que a vacina da Pfizer tinha funcionado, não sei o que. Aí você vai ler a notícia, era só fase 1. Mas ela também é baseada no spike protein. Aliás, eu vi uma porcentagem grande das vacinas que estão sendo desenvolvidas para COVID baseado na proteína do spike, que é a proteína responsável pela interação do vírus com a célula hospedeira, né? Eu até vi uma crítica disso, dizendo que tinha muito ovo nessa cesta, vamos dizer. Se acontece por algum motivo de essa proteína do spike não ser o melhor antígeno, um monte das vacinas não vai funcionar. Mas, assim, é só uma especulação. Eu acho que ela tem tudo para funcionar, mesmo porque você tem vários trabalhos mostrando que anticorpos contra essa proteína, né, ou a proteína S, o spike,
elas produzem anticorpos neutralizantes, que é o que a gente quer. Você quer o anticorpo que consegue bloquear a entrada do vírus numa célula, e aí o sistema imunológico consegue, então, eliminar o vírus, que é o ideal, né? E na China tem 2 vacinas com vírus, uma é com vírus atenuado, que também já está começando a recrutar para a fase 2, 3, e a outra é um vírus inativado. Eu não sei se eles fizeram alguma modificação no vírus para inativar, mas são são 2 clinical trials que estão avançados também, que são esses da China. Então, esse além da proteína spike, você tem todos os outros componentes, proteína de envelope, o próprio RNA do vírus, tudo isso aí pode servir como antígeno para montar uma resposta imunológica. Então, no caso dessas vacinas que estão fazendo especificamente com a spike protein, se no caso delas falharem, tem essas outras alternativas que são as vacinas chinesas, que são as que estão mais avançadas, que é com o vírus inteiro. A outra vacina que eu ia mencionar, que também está recrutando para a fase 3, é a da Moderna. Essa é outra plataforma, porque eles usam o RNA do vírus, não do vírus inteiro, mas no caso da spike protein também. E eles transfectam células da pessoa que vai receber a vacina com esse RNA. Então, o que ele faz? A vacina é só o RNA. E aí ele injeta isso, e eu não sei se no caso da Moderna eles fazem por eletroporação ou qual que é o método, mas o RNA entra na nossa célula e a nossa célula passa a expressar a spike protein. Então, quando ela produz a spike protein, expõe a spike protein, e aí você desenvolve uma resposta imunológica contra aquele antígeno que é reconhecido como não próprio. Tem uma outra empresa que faz uma estratégia parecida, mas só que em vez de usar o RNA, eles usam DNA. Então, é a mesma coisa. E nessa eletroporação, com certeza, essa eu sei. Então, ele pega um DNA que codifica essa proteína do spike, ele injeta isso no seu músculo, dá um choquinho, aí nesse choquinho o DNA entra na célula, chama eletroporação isso, e esse DNA se incorpora ao seu DNA e você passa a produzir essa spike protein, e a mesma coisa, você desenvolve uma resposta imunológica, e isso é a vacina. Nesse segundo caso do DNA, você passa a produzir essa proteína, eu não sei por quanto tempo, mas por muito tempo, porque sua célula está transfectada, então aquelas células que estão transfectadas vão produzir essa proteína para o resto da vida delas. Então, enquanto essa célula estiver funcional, ela vai produzir o antígeno. Então, é como se você estivesse sendo sempre exposto àquele antígeno. Você vai montar uma resposta imunológica, e aí ele tem essa função de proteção. No caso do RNA, enquanto o RNA está sendo transcrito, você produz a proteína, mas o RNA tem uma vida útil mais curta. Então, são 2 estratégias um pouco diferentes. Essas plataformas, se eu não me engano, não tem nenhuma vacina aprovada hoje que tenha essa tecnologia nem de RNA, nem de DNA. Mas é uma tecnologia promissora e eles já trabalham nisso também há vários anos. Eu sei que tem vacinas que já passaram por Phase 1, a Clinical Trial, para mostrar que elas são seguras, mas não tem nada aprovado ainda em fase 3. Enfim, eu acho que assim, em termos gerais, né, para resumir o assunto vacina, você tem aí várias estratégias diferentes com antígenos distintos, a grande maioria ainda focada na spike protein, mas estão todas correndo em paralelo. Você tem as mais avançadas estão começando a recrutar para a fase 3. Assim, a expectativa é que você já tenha resultados de eficácia, talvez até o fim desse ano. Que assim, é uma coisa absurda se você for pensar em termos aí de desenvolvimento de vacina em geral. Normalmente é um processo que demora de 5 a 10 anos. É a mesma coisa para o desenvolvimento de terapias, né?
E no caso da Covid, em um ano, entre você identificar um vírus e já ter uma vacina com demonstração de eficácia em fase 3, é uma coisa totalmente sem precedentes. De novo, muito disso é porque eles estão fazendo muito das etapas em paralelo, todos os critérios de segurança, de eficácia estão sendo cumpridos da mesma forma, ou a gente espera que assim seja, né? Então, o fato de estar sendo acelerado não quer dizer que eles estão pulando etapas, é só porque eles estão fazendo etapas em paralelo, e aí quando eles conseguem o resultado de uma, eles já estão já avançados em outra etapa. Então, eu acho que é mais ou menos essa a mensagem geral que eu acho que é importante para falar de vacina. Mas em termos gerais, Jair, acho que assim, nós temos uma facilidade hoje pelo número de casos, né? Exatamente, isso contribui muito também. Mais avançadas. Mas mesmo assim ainda tenho um pouco de dúvida em relação ao quanto tempo essa imunidade vai gerar, né? Quer dizer, se nós vamos conseguir fazer, principalmente essas spikes se a gente tiver um caráter de segurança, induzir a imunidade, sem dúvida nenhuma, com a aprovação vai ser um sucesso, mas não quer dizer que ela vai ter um tempo de proteção. Não, agora, mesmo que a gente tenha sucesso nessas fases, eu acho que a turma aqui fica prometendo vacina para daqui a um mês. Não sei se a turma, cada hora, você escuta no jornal um negócio. Né? Acho que para o ano que vem, ainda em tempo recorde disso, né? Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com como fala, com a imprensa mais voltada para o público geral, porque eles têm que vender a notícia, né? Então você vê muita notícia mais para o lado sensacionalismo do que com um cuidado científico de fato, né? Hoje em dia você acaba vendo isso inclusive em artigo. Tem muito artigo que pelo título assim ele te induz a pensar uma coisa que não é verdade. Me lembrei de um artigo específico da ivermectina, que é um artigo de um grupo australiano, que no título do artigo eles falam FDA Approved Drug, ivermectin funciona contra o SARS-CoV-2. Então, dependendo da forma como você lê, parece que a droga já está aprovada pelo FDA para tratar a COVID. Não tinha nada a ver, era um ensaio em célula, em placa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente recebe e ter sempre assim, o bom senso de julgar o que é que a gente está lendo ali, porque muitas vezes você tem que olhar pela perspectiva de que quem escreveu aquilo quer vender a notícia, né? Então, isso que você falou é muito pertinente mesmo. Eu não acho que vai ter vacina já disponível até o fim desse ano. Eu tenho uma expectativa de que já tenham resultados positivos ou preliminares de eficácia até o fim desse ano. Agora, entre isso e você ter a aprovação final e começar a comercializar, eu não vejo possibilidade disso acontecer antes do final desse ano, não. Vai ser para o ano que vem, se for muito rápido. Então, é bem colocado isso que você falou. Aí na universidade, alguma nova molécula tem surgido para que vocês têm pesquisado? Isso para terapia, né? Terapia, isso. Então, terapia tem muita molécula que está sendo testada. No meu laboratório eu tenho compostos que são super eficientes em placa. Nós estamos realizando ensaios em animal agora, mas o que acontece? No caso de terapia, você tem uma estratégia que chama repurposing, que é usar alguma droga que já é aprovada para alguma indicação e só fazer o uso off-label, né? Você usa ela para uma outra indicação, no caso da COVID. Esses medicamentos, sinceramente falando, de todos que já são aprovados, hoje não tem nenhum dado que confirme nenhuma desses medicamentos que já são aprovados com eficácia grande contra a COVID. Você tem aí os que tiveram melhores resultados, a Remdesivir, que é um inibidor da polimerase viral,
ele reduz o tempo de internação. Foi um teste clínico que eles fizeram randomizado, com um número grande de pacientes. Então, é o resultado mais robusto que a gente tem hoje. E aí eles veem que um grupo, comparando, que não tomou o Remdesivir ficava em média 15 dias hospitalizado, e o grupo que tomou o Remdesivir ficava 11 a 12 dias hospitalizado. Então, diminuiu em 3, 4 dias o tempo de hospitalização. Mas não reduziu o número de fatalidades, por exemplo. Então, assim, as pessoas que conseguiam recuperar, elas recuperavam mais rápido tomando esse antiviral. E eu tenho aí uma hipótese para dizer por que eu acho que o Remdesivir sozinho, ou qualquer outro inibidor da polimerase viral, não vão funcionar sozinhos. E tem a ver com o SARS-CoV-2, ele tem uma outra proteína, que é a NSP12, que é uma exonuclease. E ela é muito importante porque ela faz o que a gente chama de proofreading durante a replicação do vírus. Porque esse é um vírus de RNA. Vírus de RNA normalmente muta muito. A RNA polimerase, ela é uma enzima que ela comete muitos erros. E é por isso que muitos dos RNA vírus mutam rápido. Acontece que o genoma do COVID é gigantesco, é 30 mil bases que ele tem, que é o maior genoma de RNA vírus de fita positiva que infecta humano, são de coronavírus. E aí, quando você tem um genoma maior que 20 KB, 20 mil bases, RNA positivo, fita positiva, você tem que ter essa segunda enzima, essa segunda proteína, que confere se você tem erros. E aí, quando tem, ela tira a parte que está errada e faz a polimerase corrigir. Então, é por isso que o vírus muta tão pouco, do ponto de vista, se fosse esperar uma taxa de mutação do vírus de RNA, ele deveria mutar muito mais rápido. E não, o SARS-CoV-2 tem uma taxa de mutação relativamente baixa. E é muito por conta dessa segunda enzima. Essa segunda enzima, toda vez que você induz um erro, ela quebra o RNA que foi feito errado e faz a polimerase repetir e corrigir o erro. E aí, quando você tem inibidores dessa RNA polimerase, como é o caso do Remdesivir, ele entra no sítio catalítico da enzima polimerase e essa segunda enzima vai lá e tira. Então, por isso que você não tem uma eficácia tão grande com inibidores da RNA polimerase sozinho. Isso é uma hipótese minha, a gente está testando isso no laboratório. Então, para você conseguir uma inibição eficaz dessa RNA polimerase, você teria que inibir também essa exonuclease, que é a atividade exonuclease da NSP12. E é isso que nós estamos tentando. Agora, para a RNA polimerase, tem vários inibidores. Sofosbuvir, que é o que eles usam para hepatite, ribavirina também eles usam para hepatite C. Todos esses são inibidores conhecidos da RNA polimerase viral. No caso do Remdesivir, é a mesma coisa, né? Só que ele foi inicialmente desenvolvido para ebola. Mas ele também consegue entrar no sítio catalítico da RNA polimerase. Então, agora, para essa NSP12, a exonuclease, não tem nada. Ninguém nunca desenvolveu inibidor contra a NSP12. Então, é isso que nós estamos tentando fazer a dupla inibição, porque daí aí você consegue shut down o vírus. Aí ele perde completamente a capacidade de replicação. Então, essa é uma das ideias, né? Então, voltando para o seu ponto, assim, sobre o que está vindo de novo aí sobre terapias contra o vírus. Voltando para o que eu estava falando, de todos os compostos que já são aprovados, não tem nenhum que é eficaz. Esse Remdesivir é o que está mais avançado, que diminuiu o tempo de internação. Cloroquina, todos os estudos rigorosos que foram feitos com grupos grandes, duplos cegos, concluíram a mesma coisa, não tem eficácia nenhuma. Então, você ainda tem aí alguns grupos isolados que continuam defendendo que se você tratar na fase mais inicial e tal, você consegue prevenir que a pessoa avance para a fase mais grave da doença. Não tem nenhum teste clínico bem feito que confirme essas teorias, né? Então, eu sou muito cético quanto
a esses grupos pequenos que ainda defendem a cloroquina, porque eu acho que eles misturam mais política do que ciência nas hipóteses. Então, assim, esse é o meu ver, não tem eficácia para cloroquina dentro dos padrões, dos protocolos que já foram testados. E aí você pode usar dados retrospectivos de pessoas que já tomavam cloroquina para outras indicações, não protege esse grupo de paciente. Então, assim, eu não vejo a cloroquina como uma terapia que tenha eficácia nenhuma contra o coronavírus. A ivermectina. A ivermectina é um caso interessante, porque se você for pensar no ponto de vista do mecanismo de ação, ela para tratar algumas outras parasitoses, sarna, piolho, o que ela faz? Ela consegue bloquear algum transporte de algumas proteínas para dentro do núcleo da célula, ou no caso desses artrópodes, dos próprios artrópodes. Isso, assim, não faz o menor sentido desse mesmo mecanismo de ação ter uma ação antiviral. Mas ela, de fato, em ensaios de placa, você consegue ver uma atividade antiviral razoável. Ela não é um composto potente, mesmo in vitro, você precisa ir de uma ordem de grandeza de micromolar para ela ter uma eficácia, mesmo em placa. Assim, eu não sei se o que micromolar, se vocês entendem o conceito do micromolar para um ensaio em placa, mas as drogas normalmente elas têm uma atividade 10.000 vezes mais potente do que isso. É na ordem de nanomolar, 1 dígito nanomolar, algumas são picomolar. Isso quer dizer que com uma quantidade menor de drogas você consegue uma eficácia. No caso da ivermectina, você precisa de muita droga. Você precisa de micromolar, é uma quantidade gigantesca de droga. E comparando mesmo a eficácia de ivermectina para tratar sarna, piolho e Covid, você precisa de 10.000 vezes mais de dose para tratar o Covid do que para tratar a sarna e essas outras coisas. Mas eles têm dados clínicos mostrando que mesmo pessoas que tomaram a dose que seria eficaz para o Covid, ainda é seguro. Bom, mas enfim, estudo em placa. E aí eu não vi nenhum estudo em animal para mostrar a eficácia da ivermectina em animal contra a Covid especificamente, mas saiu, acho que antes de ontem, um artigo de um grupo da Flórida, se eu não me engano, fazendo teste em humanos com a ivermectina. E foi publicado numa revista científica que eu nem nunca tinha ouvido falar, de um índice de impacto bem baixo, e eu não cheguei a ler o artigo todo ainda. Mas eu li só o abstract e eles mostraram que ela tinha uma certa eficácia contra a Covid, prevenindo para a evolução de quadros graves. Então, assim, eu acho que ainda é cedo para dizer qualquer coisa da ivermectina. De novo, eu sou muito cético, eu acho difícil ela ter uma eficácia, porque só do ponto de vista assim, de mecanismo de ação, eu não sei como aquela molécula poderia ter uma atividade antiviral num organismo vivo, mas enfim, a gente só vai saber isso quando você tiver mais resultados de testes clínicos mostrando se ela funciona ou não, como foi feito no caso da cloroquina, né? Eu acho que aquele ensaio grande da OMS não tem ivermectina, eles têm outros compostos, né? Então, assim, eu no caso especificamente da ivermectina, eu acho que ainda não é o caso de prescrever para ninguém enquanto você não tiver um resultado que comprove algum tipo de eficácia dentro de um contexto de teste clínico. Que mais? Eu anotei aqui, eu fiz uma busca no site do FDA. Oi? Só perguntar uma coisa para o Vicky. O Vicky trabalha muito disso. Vicky, o que você acha disso que o Jair falou em relação a essas duas ações em cima do vírus? Quer dizer, não só nessa replicação que o vírus se autocorrige. Como que você enxerga isso, que você que estuda bastante esses vírus há bastante tempo também? Para essas novas moléculas, por isso que eu queria entrar mais no Jair aí. O que você tem visto?
Cara, eu não li nada sobre isso. Achei bem interessante esse negócio de inibir a exonuclease para que ela impeça a retirada da droga que é inibidora da polimerase do local, que ele falou que é a hipótese dele. Achei bem interessante, mas nunca li nada. Eu sempre fico meio assim porque você fala, bom, e se a molécula tiver algum grau de inibição de outras exonucleases, por exemplo, uma humana? Uhum. Aí a gente tem um problema sério, porque as pessoas vão começar a ter câncer a dar com pau, porque as Exatamente. exonucleases elas têm uma função gigante na vida, que é impedir câncer, impedir erros fatais, né? Então, de duplicação do DNA. Enfim, então acho que é mais ou menos essa preocupação. Mas eu tinha lido até essa coisa do proofreading, eu estava vendo uma aula de um geneticista aí brasileiro, que é o Salmo, falando super bem da genética do SARS-CoV, e ele estava falando justamente isso, da baixa taxa de mutação, dessa coisa do proofreading ser bem eficiente por causa desse genoma grande de RNA, bem interessante. Eu até ia te fazer uma pergunta, Jair. Uhum. Bom, primeiro que eu não sei de qual laboratório você é, porque eu cheguei atrasado na reunião, eu não sei se eles já te conheciam, Uhum. de que laboratório você é. Mas a outra pergunta que eu ia te fazer é, nesses experimentos que você falou de eletroporação, eu já vi algumas coisas de eletroporação ex vivo, mas eu nunca tinha visto nada de eletroporação in vivo. Que eu achei bem louco isso aí que você falou. Mas o meu pensamento é o seguinte, ok, aí eu faço a célula muscular expressar a proteína spike. Primeiro, como que essa célula muscular vai passar a ser vista pelo seu sistema imune? Será que você não tem outros mecanismos ali de reconhecimento do sistema imune que impedem que essa expressão da proteína spike, de alguma forma, induza uma reação imune, em primeiro Uhum. lugar? E se induz uma reação imune, porque você não vai ter uma puta de uma miosite, por exemplo, catastrófica, porque você vai ter uma lesão induzida por anticorpos e portanto, ter uma lesão muscular por conta dessa expressão dessa proteína que é non-self. Uhum. Perfeito. A primeira observação que você fez sobre a exonuclease humana, né? É muito bem colocado o seu ponto, e aí entra muito no processo de desenvolvimento de novos fármacos, porque exatamente você vai tentar encontrar um composto que tenha ação inibitória específica contra essa exonuclease viral. E assim, isso é uma coisa que acontece normalmente no processo de desenvolvimento de fármacos. A minha linha de pesquisa é em desenvolvimento de terapias contra doenças infecciosas. Então, é muito comum você ter enzimas do organismo que você está trabalhando, no meu caso, muitos parasitas, que tem uma homóloga no humano. Então, durante o processo de desenvolvimento, você faz modificações químicas no composto para aumentar a especificidade em direção à enzima do patógeno. Então, essa é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, colocar a exonuclease viral, a sequência dela, juntinho com todas as exonucleases humanas, e ver onde que são aqueles pontos que são mais diferentes e tentar atuar nessas diferenças, exatamente para evitar esses efeitos colaterais, né, de inibição da enzima que você não quer, que é a humana. Então, assim, muito bem colocado seu ponto. De fato, isso que tem que ser feito. Você tem que ter a especificidade do composto contra o patógeno. Você perguntou do laboratório. Meu laboratório é na UC San Diego, na UCSD, aqui na Califórnia. E eu fico na escola de farmácia e ciências farmacêuticas, que é dentro do grupo da escola de medicina. É o Health Science, né, que a gente fala. Então, meu laboratório fica ali. Eu tenho uma plataforma de teste de compostos em larga escala. Então, tem muita colaboração com a indústria farmacêutica. No caso do Covid em específico, eu estou trabalhando com a Johnson & Johnson. Então, eles me mandam as bibliotecas de compostos e eu faço os testes todos, a infecção viral, os testes, seleção dos compostos que são ativos, e aí a parte de química medicinal, que é essa parte de otimização química do composto, descobrir qual é o alvo, a gente faz tudo em parceria com a Johnson & Johnson.
Aí a gente vai fazer os testes em animal também, os testes em animais. A gente tem um modelo de hamster e um modelo de camundongo expressando a ACE2 humana, né? A enzima conversora de angiotensina, que é uma das enzimas que o vírus usa para invadir as células. E aí a última pergunta sua quanto a essa vacina de DNA. Eu tenho que ler um pouco mais especificamente dessa vacina, mas o que eu me lembro, que eu trabalhei com uma empresa que fazia essa vacina de DNA já tem uns 6 anos, e era uma vacina para chagas, que a gente estava tentando com essa mesma tecnologia. Então, a gente chegou a fazer o modelo de camundongo, e você, de fato, tem uma maquininha lá que dá o choquinho no camundongo. No caso dessa vacina nossa de chagas, o antígeno que a gente usava, ele é expresso na célula, mas ele é exportado. Então, você não tem a apresentação do antígeno pela célula. O antígeno ele é exocitado da célula e cai na corrente sanguínea. Então, por isso você não tem a resposta inflamatória tecidual no músculo, entendeu? Você vai ter esse antígeno circulante. E aí, por isso que você não tem a resposta inflamatória local. Mas é boa pergunta. Eu não sei se por causa do Covid é a mesma coisa, mas eu imagino que sim. Porque se você tiver só a apresentação do antígeno na célula local, você desenvolveria uma resposta inflamatória ali e aí cai a casa, né? O tiro sai pela culatra. E você conhece conhece o Alan Verkman aí da Califórnia? O cara que fez os high throughput screening para as drogas de fibrose cística originalmente? Não sei se você já ouviu falar nesse cara. Não, de qual universidade que ele é? Você sabe? Alan Verkman. Ele é aí da Califórnia, do estado da Califórnia, mas eu não sei se ele é da San Diego. Tem uma médica em San Diego que é da fibrose cística, que é uma brasileira, chama Daniele Salinas, que eu acho que ela é aí da faculdade de San Diego mesmo, do Children's Hospital, que é da área da fibrose cística. E ela trabalhou com esse cara, mas eu conheci esse lance de high throughput screening de chemical compounds já na década de 90, que esse cara falava isso na busca de remédios para fibrose cística, né? E os remédios foram encontrados dessa forma. Esses novos moduladores da proteína CFTR são todos desse pipeline, que depois foi comprado. Hoje em dia é dessa empresa Vertex, que você deve conhecer. A Vertex eu conheço. Em Boston. Que faz um monte de terapias para essas doenças raras e que começou com esses high throughput screening de chemical compounds. Bem interessante isso aí, muito legal. Como é o seu modelo? O nome dela é Daniele, com I no final, Salinas. Salinas. Eu vou procurar aqui, porque a gente tem um grupo de cientistas brasileiros que se reúne aqui em San Diego de tempo em tempo, umas 2, 3 vezes por ano, e eu não... ela é USC, University South California, é Los Angeles. É Los Angeles. É Los Angeles, sim. USC. Eu conheço mais uns 2 médicos brasileiros lá no USC, mas a Daniele mesmo eu não conhecia. Porque às vezes eu participo de encontros de cientistas em Los Angeles também. O consulado promove não muita, mas ele já promoveu alguns encontros de cientistas e aí normalmente eu vou. Ô Jair, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas juntas. Como que você avalia a eficiência desses chemical compounds sobre o SARS-CoV? São ensaios de neutralização em placa? E se são, a outra pergunta vem emendada. Uma das hipóteses que os camaradas colocaram para as crianças não terem formas graves de SARS-CoV-2, né, é que eles teriam imunidade para outros coronavírus e esses outros anticorpos, né, teriam um efeito de neutralizar ele. Eu não acredito nessa hipótese de jeito nenhum. Eu acho que a minha hipótese é muito mais anatômica, é de expressão de receptor na via aérea. Que já foi mostrado aí também um paper bem legal do grupo de Nova York, que usou amostras de lavado nasal que eles tinham estocado para estudar asma.
deram um escalonamento por idade. Mas eu queria saber como que se é isso, se vocês fazem ensaio de neutralização em placa, como é que funciona esse rastreamento? Não, não é bem um ensaio de neutralização em placa. O que a gente faz, assim, tem algumas variantes. A gente usa uma célula hospedeira, e uma das variantes é qual célula hospedeira que você vai escolher para fazer os ensaios. Então, uma célula que grande parte dos grupos que fazem teste em larga escala usa a célula Vero, que é uma célula de rim de macaco. Ela infecta super bem, essa célula Vero. Aí no Brasil, os grupos que fazem screening usam célula Vero. Então, assim, ela é ótima para você fazer o screening do ponto de vista técnico, porque ela infecta bem e é fácil você descobrir depois quando um composto tem uma atividade antiviral, porque aí você mede a quantidade de vírus na célula depois de um certo tempo de exposição. No meu caso, a gente faz 24 ou 48 horas de ensaio. Então, a primeira coisa, a gente coloca o composto na placa, aí você semeia a célula hospedeira na placa, e aí você infecta, espera esses, vamos dizer, 48 horas, aí você fixa a placa, aí tem métodos diferentes para você detectar, quantificar o vírus nessa plaquinha. Então, assim, no meu caso, eu uso um ensaio de imunofluorescência, então se eu uso um anticorpo primário que detecta o vírus, e a gente pega isso de paciente convalescente, a gente tem lá um montante gigantesco de anticorpos primários, então esse anticorpo vai se ligar ao vírus, e a gente usa um anticorpo secundário, vamos dizer, um anticorpo de camundongo contra o anticorpo humano, e esse ciclo secundário é acoplado com a molécula fluorescente. A gente vai ler isso no microscópio, e aí você tem como ver e contar todas as células e quantas estão infectadas e quantas não estão. Então, é assim que a gente faz o ensaio. E aí, sempre comparando com controles. Então, você vai ter um controle que foi infectado. Eu digo assim, são vários wells numa placa. Tem placa que a gente usa que tem 1.556 wells. Então, você consegue testar 1.500 e tantos compostos numa única placa que é do tamanho de um celular, assim. E a gente testa 30, 40 placas numa tacada. Então, você testa aí 40, 50 mil compostos em um dia. Vamos dizer, é por isso que é a larga escala, né? E é um microscópio automático que vai ler isso. Então, ele conta quantas são as células, quantas estão infectadas, compara com um controle que não foi tratado e com outro controle positivo que ou não foi infectado ou foi infectado e tratado com a droga de referência que a gente usa. E aí você calcula a porcentagem de redução viral em relação a esses controles. Então, é assim que funciona. Agora, quais são o diabo mora nos detalhes, né? A escolha da célula hospedeira, fundamental. Aqui a gente tem um consenso, não usa a célula Vero, porque ela não é relevante para a doença, ela encontra muitos compostos que são hits, que são eficientes, mas são falsos positivos, porque quando você testa depois em células que são relevantes para a doença, elas não funcionam, e ela perde compostos que talvez tivessem funcionado numa célula humana de pulmão, vamos dizer, mas em Vero ela não funciona. Então, assim, ela te dá uma margem grande de falsos positivos e falsos negativos, que é péssimo para o screening. Então, assim, você tem um ensaio bonitinho, robusto, os controles funcionando de forma linda, mas qual que é a relevância dos compostos ativos que você vai encontrar no fim? Então, essa é a questão. Aí, a gente estava usando, no começo, uma célula, a célula HeLa, que é derivada de um câncer hepático, se eu não me engano. É uma célula de cultura já de muito tempo, é humana, e a gente fez uma transformação para superexpressar o receptor da angiotensina ACE, né? A enzima conversora de angiotensina 2. Para ela ficar mais susceptível, e é uma célula permissiva também para o vírus. Suscetível quer dizer que o vírus consegue entrar, e permissivo quer dizer que ele consegue replicar dentro da célula. E eu fiz boa parte dos ensaios nessa célula. Agora a gente está tentando validar com a célula de pulmão, que a gente acredita que é ainda mais relevante do ponto de vista fisiológico para a doença. Então, a gente tem uma célula, a gente tem, na verdade, mais de uma, mas tem uma que a gente está dando preferência porque ela replica melhor, então é mais fácil para escalonar a produção dessas células. Ela chama CALO3, que é uma célula derivada de tumor pulmonar também. É uma célula epitelial de pulmão, então é extremamente relevante, porque é o tipo de célula que seria infectada de fato por
pelo vírus e onde ele replica no hospedeiro e aonde começa todo o processo inflamatório e tal. Então, nós vamos tentar migrar para esse tipo de célula pulmonar para fazer os ensaios em larga escala de composto. Aí eu vou só te dar um exemplo, por que essa célula hospedeira é tão fundamental. Um dos compostos que a gente tinha mais promissores no laboratório é um inibidor de protease, de cisteínoprotease. E ele bloqueia como fala, durante o processo de infecção viral, você tem lá a interação do spike protein com a ACE2, ou tem uma outra proteína que chama TMPRSS2, que é uma transmembrane, uma outra protease da célula, que também tem um papel relevante na infecção do vírus. Aí o vírus entra na célula, ele desfaz o capsídeo, solta o RNA e começa o processo de replicação. Você tem do vírus duas proteases. Tem uma protease que é que eles chamam de Major Protease, que é a 3CL, e tem uma outra protease que é uma papaína. E elas são importantes porque o vírus faz aquela molécula grandona de RNA, ele transcreve aquilo por um polipeptídeo, e aí ele tem que ter protease, que são as tesourinhas, que vão quebrar essa cadeia gigante de polipeptídeos nas proteínas virais. Então, ele tem essas duas proteases. Então, inibidor de protease é outro alvo tentador e tem várias viroses que são tratadas com inibidores de protease. A gente tinha uma super eficiente, ela conseguia completamente eliminar o vírus em menos do que 1 nanomolar. Então, seria picomolar. Você dá um nada do composto e ele bloqueia completamente o vírus. Nós fizemos o teste, então, para ver se esse composto inibia alguma das duas proteases virais. E descobrimos que não. Ela não inibe nem a protease, a Major Protease, nem a Papain Protease. Ela, na verdade, estava inibindo uma protease do hospedeiro, que era importante no processo de invasão viral. Aí, o que acontece? Testamos ela em outra célula. Testamos ela na célula de pulmão, na Calu, porque esse primeiro resultado foi feito em viral e na HeLa. Super eficiente. Testou na célula de pulmão. Totalmente ineficaz. 0 de eficácia. Você podia colocar lá 10 micromolar do composto, 0 de bloqueio. Porque o vírus tinha, no caso dessa célula de pulmão, provavelmente uma outra protease humana que não é inibida por esse composto que a gente tinha descoberto e que era funcional para o processo de replicação viral. Então, aí, de novo, eu volto para o ponto. A seleção da célula hospedeira que você vai usar para o ensaio tem um papel crucial na seleção da qualidade desses hits que você vai identificar. Então, assim, no nosso processo, a gente tenta usar no ensaio primário já a célula que a gente considera mais relevante do ponto de vista fisiológico, e depois que você encontra esses compostos que são os mais promissores, a gente faz teste neles num painel de células diferentes, inclusive em organoides. A gente trabalha aqui com um grupo que tem organoide de coração, organoide de cérebro, então são condições muito mais próximas de um organismo vivo. Aí, quando você confirma a eficácia desses compostos em organoides, aí a gente faz teste em modelo animal, aí tem tanto o hamster quanto o camundongo. Aí, quando você tem eficácia, aí legal, aí você vai para o FDA e fala, a gente tem esse composto, ele tem eficácia assim, 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 apresenta todos os dados, e aí o FDA vai te dizer quais outros testes pré-clínicos que eles vão exigir. Normalmente, para um NCE, né, New Chemical Entity, eles exigem dados de segurança em pelo menos 2 modelos animais. Um pode ser um modelo de roedor, o segundo não pode ser modelo de roedor. Então, eles usam ou primatas não humanos, cachorro, aí varia. Então, assim, voltando para a pergunta inicial do Fábio, quanto aos compostos novos que estão sendo desenvolvidos para terapia, todos os que já são aprovados, que poderiam ser usados de forma mais rápida para o COVID, já foram testados, e assim, o que tem aí disponível, o que a gente já sabe, é o Remdesivir, que diminui o tempo de internação, cloroquina não funciona, o Ivermectina AV, qual que era o outro que você tinha falado?
Eu tinha anotado aqui. Nitoxamida. Nitoxamida. Nitazoxamida. É a mesma coisa, né? Ainda não tem nenhum teste clínico mostrando eficácia ou não, mas todos esses vieram de teste em placa, e eu não vi nem ensaio em teste animal para mostrar se eles têm eficácia ou não. Então, assim, seriam as terapias que teriam chances de chegar ao paciente de forma mais rápida. Agora, novos compostos, que são esses new chemical entities, se você está produzindo uma coisa que nunca foi usada para nenhuma indicação, esse você tem vários compostos que são promissores. Aí eu estava falando dos testes clínicos no clinical trials, né? Hoje existem registrados 2.427 testes contra Covid no FDA aqui nos Estados Unidos. É teste pra cacete. Quantos desses são interventional? Então, assim, que você vai dar alguma coisa para o paciente. São 1.358. Os outros são observacionais, vamos dizer. Você pode ser um estudo retroativo. Você pegar dados que já existem e ver se você consegue concluir alguma coisa. Então, assim, testes intervencionistas, que você vai dar ou uma vacina ou uma terapia. São 1.358 registrados. Desses, 327 já estão em fase 3. Então, você tem 327 testes acontecendo hoje em fase 3, registrados para fase 3 para coronavírus. Quantos desses estão recrutando? 155. Então, você tem 155 testes ativos recrutando gente para testar ou terapia ou vacina para Covid. A maioria desses é de fato terapia. Eu acho que vacina está numa categoria separada. Aí eu fui listando aqui os que tem. Cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, você ainda tem testes clínicos acontecendo, talvez tentando um outro momento de terapia ou um grupo de pacientes que está numa fase específica do desenvolvimento da doença, não sei, mas ainda tem. Remdesivir ainda tem. Plasma convalescente de paciente, tem vários testes clínicos tentando usar plasma convalescente. Esses têm anticorpos neutralizantes, então é promissor. Hixolitinib, que é um inibidor de quinase, que é usado é um imunomodulador, né? Ele é um imunossupressor. Também está sendo testado. Tem vários testes com anti-interleucina, principalmente IL-6, que são as interleucinas que são pró-inflamatórias e aumentam a chance da pessoa entrar naquela fase mais crítica, né, da patologia. Anticoagulantes são eficientes, mas para um grupo específico de pacientes. Então, você tem alguns marcadores para você ver se a pessoa está com tendência a desenvolver algum tipo de trombo. E aí, nesses casos específicos, o anticoagulante tem resultados importantes. Tem teste com vacinas não específicas, e aí tem uma hipótese, por exemplo, que a vacina de BCG, ela de certa forma protege a infecção de Covid, e aí eles argumentam que quando você dá uma vacina viva ou atenuada, como no caso da BCG, você tem uma resposta inflamatória que estimula o seu sistema imunológico a ficar alerta contra outras infecções. Eu acho, sinceramente, meio viagem essa hipótese, mas eles têm dados que aparentemente suportam essa hipótese. Então, eles estão testando especificamente, no caso da vacina BCG, se ela tem algum tipo de proteção para coronavírus. O que mais tem aqui? Acho que essas eram as principais. E aí, assim, em fase pré-clínica, você tem um monte de moléculas novas, mas essas demoram para você chegar em fase de aprovação, né? Porque você tem que ter esses ensaios pré-clínicos de eficácia e de segurança em modelos animais, quando você apresenta isso para o FDA. Aí você vai fazer a fase 1 aqui num grupo pequeno de voluntários, para ver se tem algum efeito, aí passando para... E eu não sei de nenhuma que já está em fase 1 desses New Chemical Entities.
Aí fase 2, um grupo pequeno para eficácia, e aí fase 3, multicêntrico, com bastante gente para testar a eficácia. Então, assim, eu não vejo nenhuma terapia muito eficiente chegando para o COVID em menos de 1, 2 anos. Eu acredito que a vacina vai chegar antes de uma terapia. E aí, de novo, para terapia, eu acredito que vai ser necessário uma combinação de fármacos. Então, você tem que ter antivirais para controlar a replicação viral, você tem que ter para um grupo específico de pacientes imunomoduladores, porque é de fato a resposta imunológica exacerbada que causa o quadro mais grave da doença, não é nem o vírus. Então, assim, eu acho que vai ter, para determinados grupos de pacientes, terapias específicas que vão ter que ser prescritas. Essa é a minha opinião, é o que eu vejo como sendo o mais provável que aconteça. Agora, eu não vejo nenhuma terapia assim eficiente sendo aprovada em menos do que 2 anos, não. Pelo menos uma terapia nova, né? Aí dentro dessas que eles estão tentando fazer o repurposing, né? O off-label, vamos ver essas que estão sendo testadas aí, se alguma vai ter algum resultado positivo. Mas eu acho que não vai ter nada muito drástico, assim, que você toma e sara. Acho difícil. Eu também acho. Eu até mandei uma mensagem que vou ter que sair. Obrigado, viu, por ter me convidado para participar. Eu continuo achando que essa diferença aí das crianças é questão anatômica. Praticamente não acredito que Covid dá doença em criança. Quando começam a me falar, ele morreu de Covid, eu falo, mentira. Tinha outro vírus, tem outra coisa aí. Na criança não pode ser. Eu mandei para o Fábio esse artigo aqui no Zoom não tem como comunicar o artigo que é da expressão do AC2 no nariz. E tem um outro artigo muito maravilhoso, que foi um dos artigos mais excitantes que eu vi sobre SARS-CoV nos últimos tempos, que é do grupo da Carolina do Norte, que foi publicado na Cell, que deve sair agora na Cell. É do grupo do Dr. Richard Boucher, lá, que é o cara que estudava muito eletrofisiologia da fibrose cística, e eles publicaram um artigo muito legal com o vírus engenheirado, que ele produz uma luminescência quando infecta as células, e aí ele conseguiu avaliar como é a distribuição. Não sei se você chegou a ver esse paper, Jair. Que legal. Eu vou te mostrar aqui, deixa eu só mostrar o print da tela, que aí você olha aqui, quer ver? Você não consegue mandar pelo chat? Não dá, cara, eu não consigo mandar um arquivo pelo chat, consegue? Não, o link. Arquivo, tá aqui, ó. Agora já vi. Espera aí que eu já vou mandar já. Espera aí. E agora eu vi que tem um link para arquivo aqui. Só que aqui eu tenho que fechar. Só um segundinho. Eu já vou mandar já. Esse é muito legal, que é um sobre reverse genetics dele. Esse aqui. Esse é um que já foi. É um arquivo meio grande, tem 16 mega, porque ele é cheio de imagem. Cara, mas os experimentos dele são, assim, chocantes. Você fala, puta, como é que o cara teve essa ideia aqui demais? Ele fez isso em animal? E ele faz um pouco... modelos animais, e ele mostra, eu acho que também, ele fez também cultura de célula de paciente, cultura de célula de pessoas com fibrose cística, para ver um pouco interferência de CFTR, dessa proteína, que tem umas hipóteses aí também. E eu vou anexar também esse AC2 nasal aqui, que eu achei muito bonitinho esse estudo, e esse é pequenininho o arquivo, e ele é legal porque ele mostra como o cara aproveitou. Ele tinha um estudo de escovado nasal para estudar asma, e aí veio o Covid e ele falou, vamos ver a expressão de RNA mensageiro de ACE2 aqui nessas amostras, e mostrou um diferencial importante de expressão do ACE2 por faixa etária, tá? Legal. E é complicado você fazer esses estudos, por exemplo, em criança, no momento. Por quê? Porque as crianças não morrem de Covid. Então não dá para você falar, não, vou começar a pegar pulmão de autópsia de crianças que morrem de Covid. Não vai achar.
Você procura, que você não acha. Felizmente, os pediatras estão sem o que fazer. Na China, hein, velho? Tudo mentira isso aí. É que nem lá no Nordeste, eles estão falando, não, tá morrendo um monte de gente de Covid. Aí você vai ver pneumonia pneumocócica, vírus sincicial junto. Aí, desculpa, mano, não foi o Covid. Tá com Covid positivo. Sim, ele e a família inteira dele. O pai que tá na UTI, mas ele não morreu disso aí, não. Eu realmente sou bem... Não sei porquê, a gente também está com um projeto aí, a gente provavelmente vai estudar alguns pulmões de crianças falecidas por outras causas, não pulmonares, para tentar entender um pouco essa coisa topográfica da expressão do ACE2 e do TMRP, lá, aquela protease que ativa ali, eu não lembro agora exatamente os números dele, mas enfim. Então, a gente pretende fazer, mas é um estudo de imunistoquímica, não é de expressão de RNA mensageiro. Por quê? Porque são peças anatômicas que estão estocadas há muito tempo. A dificuldade justamente é essa, é ter o paciente pediátrico que morre para você poder estudar, vamos dizer, a fresco, vamos dizer, a expressão do RNA mensageiro no pulmão. Sim. Não dá para sair biopsiando as crianças à toa também. Então, esse é o estudo que a gente pretende fazer. Mas esses 2 artigos que eu mandei para vocês aí no coisa são muito, muito legais. Esse da CEL você vai gostar bastante. Você que trabalha nessa área aí. A gente tem um instrumento no laboratório, é uma caixa preta que tem um microscópio super sensível e aí a gente infecta camundongo com algum patógeno expressando luciferase e você consegue ver por essa câmera onde a infecção está acontecendo no camundongo. A gente tem esse modelo para leishmaniose e para Chagas. É impressionante. Eu fiquei interessado agora por conta desse vírus expressando luciferase, porque a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Eu já tenho toda a infraestrutura. Se eu conseguir esse vírus do grupo da Carolina do Norte, a gente pode fazer modelo animal com leitura desse in vivo imaging system. Seria muito interessante, porque você consegue inclusive ver para onde o vírus está indo no animal, né? Porque é uma questão importante. A gente sabe que a infecção é via aérea respiratória, mas você tem infecção em vários tecidos depois. Já foi detectado vírus em coração, em cérebro, ele atravessa a barreira hematoencefálica, em fígado, enfim. Você tendo um modelo que você consegue em real time identificar onde o vírus está se escondendo ou migrando ou causando algum dano, seria muito interessante. Eu fiquei interessado nisso. Legal. Obrigado pelo artigo. Obrigado aí, gente. Valeu, viu? Obrigado, Fábio. Prazer. Aí é um contato, eu vi que é um pesquisador aí do HC, da Universidade aqui de São Paulo. Acho que é legal vocês depois trocarem informação, viu, Vicky? Fantástico. Sim. É um grande amigo aí, eu acho que é muito legal. Eu queria muito que vocês se conhecessem mais para trocar essas informações. Eu acho que vocês dois vão contribuir muito um com o outro. Fantástico. Legal. Você é professor, você é professor na USP? Na USP. Ah, que legal. Na USP, lá. Mas na área de pneumologia pediátrica. Mas é que eu sempre trabalhei com biologia molecular, caracterização molecular de patógenos, de bactérias, de vírus. Trabalhei na medicina tropical há muito tempo. Então, por isso que eu gosto muito dessas técnicas de biomol. Faço muito trabalho nessa área de infecção respiratória. E daí, por isso que eu fico lendo essas coisas mais malucas. A gente trabalha muito com fibrose cística, então tem alguma familiaridade com coisas de organoides, dessas técnicas laboratoriais que eu conheço, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver isso aqui. Organoides nós estamos parados, porque só a parte de microscopia para organoides são $500 mil, o equipamento para você começar. Aí a FAPESP não dá esse dinheiro aqui, mas nem que a vaca tussa, entende? Então, é muita grana. Jair. Oi? Já faz em parceria com o Jair.
A gente tem que fazer um combo. A FAPESP tinha call até há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda está funcionando, especificamente para organoides entre a UC San Diego e organizações aí no estado de São Paulo. Eu sei porque um dos caras que teve a iniciativa aqui é o Alisson Mootri, não sei se você conhece, ele trabalha muito com autismo. E aí tinha essa chamada para você fazer trabalho... Mini Brains, né? Mini Brains. Ele trabalha a chamada não era específica para Mini Brains, era qualquer coisa relacionada a organoide, mas a linha de pesquisa dele é em Mini Brains. Eu trabalhei com ele na época do Zika também. A gente usava o modelo de organoide dele para estudar a infecção do vírus e descobrir terapias também. Legal. Vou precisar ir, gente. Valeu aí. Um abraço aí, prazer. Valeu, tchau, tchau. Você tá mudo, Fábio. Jair, hoje eu te apresentei o Vicky, que é um cara bacana para você poder trocar informação, e tem a Milena aí também, que está com a gente, acho que ela não está aparecendo. Ela está ouvindo. Ela está ouvindo. Que ela não está aí, mas são pessoas que têm estudado bastante essa parte do vírus. Aí eles trocam informação e aí eu vou na tua casa só para tomar cerveja. Fica tranquilo. Fechou. Combinado. A minha função é vou tocar na cerveja e brincar com as crianças. Fechou. Pô, você já fez a... Tal de não sei o que vocês fazem aí, eu vou falar para você, eu tô fora. Você já facilitou a apresentação, pô. Já é mais que meio caminho andado. Só escutar. É muito bom. Obrigada pela aula. Mas é legal esse background dele. Eu vou. Opa! Eu acho que você não precisa nem me mandar. Eu consigo achar o e-mail dele aqui, eu acho. Mas se não conseguir, eu te falo. Tá bom. Mas muito obrigado, Jair, mais uma vez. Beleza. Obrigado aí pela disponibilidade. Imagina, eu tô gravando aqui ainda, eu vou ver como funciona para compartilhar o arquivo aqui. Eu não sei se eu salvo no cloud, como é, mas aí eu te passo o arquivo depois. Joia. Super se quiser rever alguma coisa. Um Ótimo. Abraço, Paula. Obrigado, um abraço para as crianças, para mim. Tá tudo bem aí, né? Graças a Deus. Tudo 100%. Tá bom. Você também tá tudo em paz, tudo tranquilo. Tudo zero bala. Chique, ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Milena. Obrigada. Gente. Um abração. Tchau, Milena. Até mais, Fábio. Valeu. Tchau.